Então, dando sequência a esta série Mente Transformada, uma mente mudada, libertada. Filipenses capítulo 3, só para você entender um pouquinho, Paulo escreve esta carta aos irmãos que estão em Filipos, a esta igreja, e então, depois de falar das suas lutas, tribulações, problemas, adversidades, de tudo que ele está enfrentando ali na sua vida, o apóstolo então vem dizer o seguinte: olha, eu preciso que vocês, diante das circunstâncias da vida, diante das circunstâncias do dia a dia, diante das adversidades, diante das tribulações, depois você lê lá os capítulos 1 e 2, ele retrata, fala muito sobre isso. Aí ele diz assim: olha, irmãos, mas diante disso eu peço-lhes que vocês se alegrem no Senhor. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Alegrem-se no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas, diz o apóstolo Paulo, não é cansativo para mim, não me desgasta escrever, falar, repetir. Ao contrário, é uma segurança para vocês, porque você e eu sabemos que o que nos dá firmeza, irmãos, o que nos sustenta é a palavra de Deus, gente. Olha, você pode tentar buscar refúgio, auxílio, segurança, firmeza, esperança em muitas coisas, e eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a nossa, a sua, a minha, a nossa segurança, a nossa firmeza, a nossa esperança, a nossa fé está na palavra de Deus, está em Jesus. Todas as vezes que eu me referir à palavra de Deus, só para você entender, eu estou me referindo à pessoa de Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele que nos sustenta, ele que nos fortalece, ele que nos anima, ele que faz com que você e eu possamos experimentar a cada dia o melhor de Deus. E esta mente transformada, esta maneira de pensar é fundamental, não só na perspectiva, veja, irmãos, a Bíblia diz que você e eu devemos nos ver como Deus nos vê. Meu irmão, com todo respeito e às vezes admiração, entendimento que a gente possa ter de escritos relacionado à questão da autoestima, do poder de mudar a própria vida, do poder de enxergar a si mesmo como aquilo que nós planejamos, como aquilo que nós desejamos, técnicas que na sua mente podem funcionar. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas você e eu, como cristãos, nós devemos nos ver, nos enxergar como Deus nos vê. Vou repetir. Não adianta você chegar diante do espelho fazendo autoafirmação daquilo que você intenta, daquilo que você deseja, daquilo que você quer ser, da maneira como você quer ser, por um trabalho psíquico. Eu não estou falando que mente transformada tem a ver com autoafirmação, com pensamento positivo. É isso que as pessoas usam muito hoje, usando palavras diferentes para ficar, né? Porque a gente tem que reinventar aquilo que já está posto. Então as pessoas vão reinventando as palavras, ou vão trazendo palavras de outras línguas e vão colocando para a gente, e a gente vai achando que é coisa nova. Mas enfim, a Bíblia está dizendo para você e para mim que diante das circunstâncias adversas da vida, você e eu ainda devemos nos alegrar, celebrar, glorificar a Deus, exaltar a Ele e também ter um sentimento, emoção de alegria, de gratidão, inclusive, preste atenção, de prazer, não o prazer no ou com ou por causa do sofrimento,
mas o prazer, a alegria e a gratidão de saber que mesmo diante dos problemas, das lutas, das perseguições, das necessidades, das angústias, das inquietudes, de tudo que você e eu possamos viver, ainda assim Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, tem o poder, a capacidade sobrenatural, milagrosa, maravilhosa, soberana, de nos levar a uma experiência, a uma vivência, sim, de vivermos a alegria, a paz que vem dele, de exultarmos em alegria, em gratidão a este Deus maravilhoso, a este Deus poderoso, a este Deus soberano, a este Deus grandioso. É isso que você e eu precisamos perceber na história. É isso que você e eu precisamos perceber a cada dia naquilo que Deus quer e está fazendo na sua, na minha, na nossa vida e na nossa história. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, finalmente, irmãos, por isso que talvez você precise reler depois os capítulos 1 e 2 de Filipenses para melhor contextualizar a sua mente. Ele diz, alegre-se no Senhor. Eu não canso de escrever, de dizer às pessoas, alegre-se no Senhor. Vocês sabem que não é cansativo, não é desgastante para mim, diz o apóstolo Paulo, ficar falando estas coisas com vocês. Por quê? Porque estas coisas podem trazer para a sua, para a minha, para a nossa vida a cura, para a nossa alma amargurada. Olha, gente, com todo o respeito que tem, você sabe disso, a quem quer que seja as suas emoções e as suas fragilidades, mas eu tenho pedido lá na comunidade, já tenho falado isso aqui, falei ontem com a nossa liderança, ontem nós tivemos uma reunião virtual com a nossa liderança, eu faço isso pelo menos uma vez por mês com eles, e ontem novamente eu repeti para eles, primeiro do cuidado que devemos ter uns com os outros, nesta época de isolamento, de pandemia, onde nós estamos com restrições de estarmos uns com os outros, ainda assim nós permanecemos com as nossas células virtuais. Aqueles que têm liberdade entendem que podem, já devem, já estão liberados, porque já passaram pelo coronavírus, já, graças a Deus, pela misericórdia dele, venceram esta etapa. Muitos já estão se reunindo presencialmente, mas o que eu tenho dito para eles é, vamos cuidar uns dos outros, perceber as necessidades uns dos outros e, como igreja, praticar o princípio de que não haja entre nós nenhum necessitado. Dito isso, eu tenho reforçado para a igreja, principalmente para os líderes, que nós devemos ter uma vida de gratidão. E esta vida de gratidão deve ser manifestada através de nós em expressões de louvor, de exaltação, de adoração. E esta adoração, este louvor, esta exaltação não pode, não deve ficar dentro de uma reunião pública com cânticos melancólicos, com um tom menor, com dissonância, aquela coisa que quase que deprime a nossa alma. Desculpa, com todo o respeito que tenho e gosto e amo ter o tempo de adoração, mas eu quero júbilo, festa e celebração. Enquanto eu for por Deus chamado para liderar esta comunidade, eu quero dizer para você que a vida do cristão, ela deve ser pautada na congregação, em adoração, em louvor, em júbilo, em dança, em festa, em profecia, levantar as mãos e profetizar que todos os nossos inimigos foram derrotados, que todos os nossos inimigos foram aniquilados, principados e potestades vencidos, destruídos. Jesus Cristo destruiu a todos os nossos inimigos na cruz do Calvário e triunfou. E deixa eu dar uma notícia para você entender, que às vezes pode falar assim, mas você está falando isso como uma forma positiva de enxergar os problemas ou de passar pelos problemas. Negativo. A Bíblia diz que Jesus expôs todos os nossos inimigos publicamente e sobre eles triunfou vitoriosamente. E nós, você e eu, não podemos, não devemos fazer diferente. Publicamente, ao nos reunirmos, devemos levantar a nossa voz, devemos abrir a nossa boca e proclamar a principados e potestades, a todos os homens, diante de todos os que estiverem nos vendo, ouvindo ou sabendo de nós,
que em Cristo Jesus, apesar das lutas, tribulações, provações, tentações, dificuldades, tudo que nós estivermos vivendo, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor, o nosso Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós celebraremos, profetizaremos a bondade e a misericórdia do Senhor, cantaremos louvores ao Senhor, declarando que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele mudou a nossa mente transformada. É você saber que não é por aquilo que você sente, não é por aquilo que você acha, não é por aquilo que você pensa, não é por aquilo que as pessoas dizem, é por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: alegre-se no Senhor, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as lutas e tribulações. Alegre-se, celebre, coloque sim a alegria do Senhor para fluir através do seu coração, da sua vida e do seu rosto, porque a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. Eu disse ontem para a turma: eu não quero ninguém de cara de coringa. Não é isto. Ninguém tem que ficar sorrindo a vida toda. Não é isto. Eu estou dizendo que nós devemos nos alegrar, celebrar, festejar por tão grande e poderosa salvação que Deus nos deu, gente. Nós estamos aqui de forma peregrina, passageira, temporária. Daqui a pouco nós estamos partindo, nós estamos indo para o Senhor, para a eternidade, para desfrutarmos da glória dEle, da presença dEle, da alegria dEle, da cura, da saúde, lugar onde não haverá enfermidade, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lágrimas, somente a alegria do Senhor. E a nossa mente transformada precisa trazer esta realidade dos céus para a terra. Venha o teu reino a nós, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus eu não canso de dizer e de repetir para você o que está em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Paulo viveu situações terríveis na vida dele. Vimos isso ontem. Irmãos, situação de ser chicoteado, situação de ser caluniado, preso, torturado, foi expulso das sinagogas, foi levado para ser julgado de forma injusta. Tudo isto Deus fez, tudo isto Deus permitiu que Paulo passasse. Necessidades, angústia, tristeza, naufrágio, picado de cobra, tudo isso ele viveu. Mas mesmo assim, ele dizia: alegre-se, alegre-se no Senhor, alegre-se, alegre-se no Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta você ficar perdido na angústia, na amargura. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você: a amargura vai te trazer doença, ressentimento, ódio, vai te trazer doença, você vai ficar doente, hein? Aí depois você vai reclamar que Deus não fez, que Deus isso, que Deus aquilo. Deus tem nada a ver com a sua, com a minha, com a nossa amargura, com o nosso ressentimento, com a nossa angústia, com o nosso ódio, com o nosso remorso. Deus tem nada a ver com isso não, gente. Disso, né? Deixa eu falar com você uma coisa. Deus não tem nada a ver com isso. Deus já fez tudo que tinha que ser feito para que você e eu sejamos livres. Mente transformada, mente renovada, mente libertada, mente que leva você e eu, que nos conduz a uma vida totalmente livre. Livre a partir daqui, ó. Não adianta. Disse ontem, vou repetir hoje, amanhã também. Se você não consegue ajustar a sua existência em Cristo, a sua identidade a partir de Cristo, procure ajuda, sim, psicológica, se necessária, psiquiátrica, medicamentosa. Não adianta também você ficar fazendo terapia o resto da vida para se entender. Você precisa de uma vez por todas ter a revelação de que Jesus Cristo é a sua vida, de que Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem uma vida, uma história já escrita, já celebrada, já selada, já concluída para você, para mim, para todos os seus filhos.
Portanto, não adianta nós ficarmos procurando motivos e razões para os problemas da nossa vida, ficarmos questionando Deus, por que as coisas não aconteceram? Eu não sei, irmão. Não sei por que as coisas ruins, as coisas más, as coisas desagradáveis acontecem conosco, os filhos, as filhas de Deus. Eu não sei por quê. De uma coisa eu sei, a Bíblia diz que mesmo estas coisas ruins, desagradáveis, acontecendo na sua, na minha, na nossa vida, ainda assim Deus transforma o mal em bem. Deus Deus coopera, Ele faz com que todas as coisas sejam transformadas para o nosso bem. E muitas vezes o bem para a sua e para a minha vida não é o bem-estar, não é o negócio de estar vivendo tranquilamente, maravilhosamente bem. Às vezes nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, tribulações, provações, dor, e nós, por causa destas situações, estamos crescendo, cumprindo o que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quando você cresce, você está sendo transformado à semelhança de Jesus. E quando você é transformado à semelhança de Jesus, cumpre-se o propósito de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Portanto, não reclame das coisas ruins. Não murmure diante das dificuldades. Tenha sua mente transformada pela palavra de Deus. E lembre-se, alegre-se sempre no Senhor, porque Ele, o Senhor, te deu vida e te deu vida abundante. Em toda e qualquer circunstância, em tudo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Insisto, repito, e não me canso de dizer-vos as mesmas coisas: alegre-se no Senhor, alegre-se sempre. Leia a Bíblia, Filipenses 4:4. A Bíblia não está dizendo alegre-se quando as coisas estiverem bem, alegre-se quando as coisas estiverem dando tudo certo. A Bíblia está dizendo: alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. 2 Coríntios, eu li ontem, vou ler hoje de novo, porque vai que você perdeu a de ontem, né? Não assistiu ainda. Então, nós que somos pessoas que querem abençoar você, 2 Coríntios, capítulo de número 12, olha só, lemos o texto ontem, vamos ler hoje de novo, vai abençoar a sua vida. Você que amanheceu hoje moribundo, ranzinza, mal-humorado, né? Desanimado, você que amanheceu hoje já assim, sem uma expectativa de um dia maravilhoso, deixa eu lhe dar uma notícia: o seu dia será o melhor dia se você mudar a maneira de entender, de pensar, mente transformada. Olhe para os problemas, para as dificuldades, olhe, veja as lutas como mais uma oportunidade de viver o melhor de Deus, da provisão dele, dos céus, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Disse ontem, vou repetir: Deus trabalha de forma tridimensional, de forma holística, para ficar uma palavra bonita. Ele trabalha com o todo, com o integral, pegando todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. E diante deste trabalho, Ele vai exercer, Ele vai estabelecer a vontade dEle na sua, na minha, na nossa vida e na nossa história. Então o apóstolo Paulo, já vivendo, né, todo tipo de situação que eu já citei aqui, ele diz então, lá no versículo 2 Coríntios 12, ele diz lá no versículo de número 7: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo tinha sido levado ao terceiro céu, no paraíso, ouviu e viu coisas que são indizíveis, não devem ser faladas, não devem ser proclamadas. Ele pensou em contar essas coisas, e aí Deus colocou nele um espinho na carne,
E este espinho que foi dado a ele de graça, né? Ele não fez nada, foi-me dado um espinho na carne. Deram para ele, da parte do Senhor, para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele tinha visto e ouvido, e a sua posição melhor do que você e eu, meros mortais, né? Então foi-lhe dado um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para ficar livre desse espinho na carne. Deus não permitiu que ele ficasse, para que ele não se exaltasse. Então ele está dizendo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu orei ao Senhor para que o tirasse de mim, tirasse esse espinho. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a reação de Paulo é que mostra a diferença de uma mente transformada, irmãos. Olha aqui, todas as situações de perdas, lutas, dificuldades que você está enfrentando, qualquer pessoa pode enfrentar, mais ou menos, tá? O sol nasce sobre bons e maus, a chuva desce sobre justos e injustos. Então é assim, neste mundo é assim, ok? Sendo assim, você precisa ter a sua mente transformada e entender o seguinte: acontecer, já aconteceu, eu fiz tudo para que não acontecesse, mas aconteceu. Então agora eu tenho 2 opções: ou eu vou reclamar, murmurar, questionar, abandonar a fé, né? Ficar ranzinza, mal-humorado, enfim, essas coisas todas que nós às vezes ficamos, ou eu vou ter a minha mente entendendo o seguinte: Deus vai transformar este mal em bem, porque por mais que isto não passe, se não passar, como na vida de Paulo não passou, ele vai fazer com que eu experimente algo melhor, maior. Qual foi? A graça. Deus disse: não, Paulo, fica tranquilo, esse espinho na carne aí é para você não ficar orgulhoso, para você não se exaltar, mas por outro lado, a minha graça te basta, a minha graça vai superar esta dor, essa tristeza, esse problema que você tem na sua vida. A minha graça vai além daquilo que você pode suportar. E então Paulo diz assim: então tá, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente, Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo isso porque ele sabe o que ele está falando. Ele está falando daquilo que ele experimentou na sua vida com uma mente transformada. Então ele está dizendo: eu vou me gloriar ainda mais, é mais do que já é o normal. Imagina se gloriar, imagina ter a glória de poder dizer: glória a Deus por este sofrimento, glória a Deus por este espinho na carne, porque este espinho na carne, este sofrimento, esta dor, essa tribulação, essa provação, essa situação adversa, glória a Deus por ela, porque ela me faz experimentar a graça de Deus. Eu me gloriarei porque essa situação me faz experimentar o poder, a abundância, a superabundante graça de Deus. Paulo não está se gloriando, meu irmão, por aquilo que ele sofre. Paulo está se gloriando por causa da graça abundante de Deus que o sustenta e o fortalece diante das circunstâncias. Mente transformada. Olhe para as situações e entenda que apesar disto, apesar de todas as circunstâncias contrárias na sua, na minha, na nossa vida, Deus nos sustenta, nos fortalece pela sua graça. E quando Ele nos sustenta, quando Ele nos fortalece, não importa o que você e eu estejamos vivendo, nós vamos nos alegrar nele, porque Ele é a nossa alegria. O Senhor é a minha alegria, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu pastor, e de nada terei falta. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso nós falamos de uma mente transformada. Gente, você não precisa mudar de religião. Eu vou mudar de religião. Daí, você muda de religião se a sua religião for contrária à Bíblia. A sua religião está falando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não importa se é religião evangélica, católica, espírita, budista, macumbista, seja lá o que for, não existe macumbista, mas seja lá o que for, se é contrária à Bíblia, porque tem gente que acha que tem que virar crente. Deixa eu te falar, tem muito crente que vai para o inferno, tem muito pastor que vai para o inferno, tem muito pastor que é mercantilista, que não é honesto, é desonesto, que não vai herdar o reino de Deus, assim como muitos outros líderes religiosos.
O que você e eu precisamos é de uma vida transformada, de uma vida regenerada, de uma vida nova por meio de Jesus. É isso que nós precisamos, gente. Aí as pessoas ficam aí brigando por causa de religião. Nenhuma religião transforma, nenhuma religião liberta, nenhuma religião salva. A religião faz de nós verdadeiros hipócritas, cheios de regras e doutrinas, preceitos humanos, que não tem nenhum valor contra a corrupção, contra o pecado, contra a maldade, contra a falsidade, contra a mentira. Eu quero lá saber de religião, eu quero saber de Jesus Cristo e este crucificado, que nos livra do pecado, que nos dá vida nova, que nos dá um espírito novo, um coração novo, uma mente transformada pela palavra de Deus. E então o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse, esteja, habite em mim. Por isso, por amor de Cristo, por amor dele, é o que a Bíblia está dizendo, eu regozijo-me. Regozijar, meu irmão, minha irmã, é ter alegria abundante. Regozijo é isto, é alegria abundante. E ele está dizendo, por causa disso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Olha só, Paulo não está dizendo que ele está se regozijando em Deus por causa da fortuna, da prosperidade, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das curas, das maravilhas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a graça de Deus se manifesta nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, nas minhas tensões, nas minhas inquietudes, nas minhas inseguranças, nas minhas incertezas, nas minhas tristezas. A graça de Deus, a superabundante graça de Deus se manifesta. Então eu vou me gloriar nisto, eu vou celebrar isto, eu vou me alegrar nisto, pois quando sou fraco é que sou forte. Quer ter vida abundante, quer ter uma vida coerente, sensata, sóbria, quer ter uma vida que vai crescer de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, de santidade em santidade, quer ter uma vida que valha a pena viver, quer ter uma vida que realmente você possa falar assim: esta vida é uma vida que tem valor, esta vida é uma vida que vale a pena viver. Porque o que eu tenho visto de crente ou de gente que se diz cristã, quando eu falo crente, tá? Eu não estou falando de católico, evangélico, não, eu estou falando de quem crê em Deus. Crente crê em Deus. Quando eu falo de cristão, é quem crê em Jesus, Jesus Cristo, Messias, o ungido. Essa gente crente, gente que se diz cristã e não tem a mente transformada, infelizmente, teve a mente reformada, pegou a forma antiga e deu uma ajustada, negativo. A palavra de Deus diz que a nossa mente tem que ser transformada, a nossa mente tem que ser nova, levada cativa à obediência a Cristo, uma mente totalmente nova, para que você e eu experimentemos o melhor deste Deus maravilhoso e poderoso, através da sua palavra, do seu Espírito, fruto do seu amor e da sua superabundante graça sobre nós, em nós e através de nós. Que a alegria do Senhor nesta terça-feira renove-se, se alegre, celebre, festeje a sua salvação. Celebre, se alegre, dê glórias a Deus por tão grande e poderosa salvação, pela eternidade, pela esperança de um novo tempo, o tempo em que Jesus Cristo voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja, e todos nós, você e eu, que o confessamos diante dos homens com a nossa boca, como sendo Jesus o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele nos chamará e dirá para você, para mim e para todos nós: vinde benditos de meu Pai.